Gravação iniciada, presidente. Obrigado, Fabimar. Boa tarde a todos. Vamos iniciar a sessão de julgamento do período da tarde, do dia 9 de junho de 2021, da segunda turma ordinária da quarta Câmara da segunda sessão do CARF. Participarão dessa sessão de julgamento os conselheiros Luiz Henrique Dias Lima, Gregório Heckmann Júnior, Francisco Biapino Luz, Renata Torati Cassini, Rafael Mazer de Oliveira Ramos, Márcio Augusto Sequef Salim, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Dene Medeiros da Silveira. Nós temos na pauta desta tarde um processo em relação ao qual há pedido de sustentação oral por videoconferência. É o processo do item 184. Então nós vamos, como temos feito sempre, nós vamos dar preferência a esse processo, até porque tem um patrono na sala de espera aguardando para fazer a sustentação oral. Vamos então iniciar a pauta da tarde julgando esse item, que é o item 184 da pauta, da contribuinte Margarete Hux Drebes. Margarete Hux Drebes. O patrono é o Dr. Fábio Brum Goldschmidt. Fabimar, então, peça ao patrono, então, que compareça à nossa sala para que ele escute a leitura do relatório e, na sequência, possa fazer a sustentação oral. Pode fazer a convocação, Fabimar. Ok, presidente. Patrono convocado, presidente. Obrigado, Fabimar. Boa tarde, doutor Fábio. Boa tarde. Seja bem-vindo à nossa sala virtual de julgamento. Obrigado. Nós vamos fazer agora o julgamento do item 84 da pauta, da contribuinte Margarete Hux Drebes. Esse item é de relatoria do conselheiro Francisco. Eu vou pedir ao Francisco que faça um resumo do relatório, a leitura do relatório e, se possível, um resumo. Na sequência, lhe dou a palavra para a sustentação por 15 minutos, ok? Francisco, então, pode iniciar a leitura do relatório. Se for possível, Francisco, fazer um resumo do relatório, a gente agradece. Pode começar. Ok. Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão de primeira instância que julgou improcedente a impugnação apresentada pela contribuinte com a pretensão de extinguir crédito tributário decorrente de omissão de rendimento referente à apuração do ganho de capital na alienação a prazo de participação societária e os juros dela decorrentes, como também da multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão. Auto de infração e impugnação. Eu estou me apropriando aqui do relatório da decisão recorrida, porque ele é bem denso. Destaquei aí na minuta, está destacado aí a parte que eu acho que é mais relevante para o entendimento. Agora, mesmo assim, eu estou apenas para efeito de votação, eu fiz uma síntese disso que está destacado em vermelho, eu entendo que é compreensível e, eventualmente, algum ponto específico que faltar, o patrono poderá complementar. Então, esse aqui é exclusivamente para a gente botar uma síntese do que está destacado. A recorrente mantinha regime de comunhão universal de bens com o cônjuge. O ingresso de ação de separação judicial convertido no acordo de separação consensual em 21 de 12 de 2011.
foi firmada a cessão anual onerosa de direitos sobre participações societárias entre os ex-cônjuges, em 22 de 12 de 2011, nestes termos. Valor de alienação, 45 milhões. Condição suspensiva à homologação do acordo, cujos pagamentos se iniciariam nas 48 horas seguintes, após as 48 horas. A decretação da separação se deu em 9 de 1 de 2012, homologação do acordo. A homologação da partilha dos bens se deu em 9 de 2 de 2015. As sociedades cedidas estavam declaradas 100% na declaração do ex-cônjuge a custo histórico. A fiscalização apurou o ganho de capital correspondente à diferença entre o custo histórico corrigido e o valor de alienação, considerando a data de ocorrência do fato gerador como sendo 9 de 1 de 2012, implemento da condição, homologação do acordo. A recorrente se insurge contra a data de ocorrência do fato gerador, como custo de aquisição, alegando que não houve ganho de capital, iguais valores de aquisição e alienação. E o fato gerador supostamente teria ocorrido somente na homologação da partilha em 9 de 2 de 2015. Essa é a síntese do que está da autuação e impugnação. Considerei relevante para a compreensão. Naturalmente, no voto, no mérito, se vai abordar alguns detalhes a mais. E aí eu estou passando lá para o julgamento de primeira instância, que está na folha 14. A 7ª turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro, por unanimidade, julgou improcedente a contestação na impugnante nos seguintes termos. Aí eu transcrevi aqui a ementa. Da ementa aqui interessa isso que está destacado em vermelho, é ganho de capital, alienação de participação societária. Está sujeito ao pagamento do imposto sobre a renda da pessoa física, um sujeito passivo que oferir ganho de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza. Configura ganho de capital a diferença positiva entre o valor da alienação de participação societária e o seu custo de aquisição. Ganho de capital, alienação de participação societária, fato gerador, implemento de condição suspensiva. A cessão de cota de capital mediante contrato de cessão de cotas sociais por instrumento particular com cláusula suspensiva implica reconhecer a ocorrência do fato gerador na data do implemento da condição. Inteligência do artigo 117 do Código CPM. Ganho de capital, alienação a prazo. Na alienação a prazo, o ganho de capital deve ser apurado como se a venda fosse à vista e o imposto deve ser pago periodicamente na proporção da parcela do preço recebido. Isso está na ementa da decisão recorrida, posicionamento do julgador de origem, que interessa aqui ao julgamento. Recurso voluntário. Discorrendo da respeitável decisão, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, basicamente revisando os argumentos apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de relevante para a solução da presente controvérsia. A contextualização acerca dos institutos da separação e partilha de bens. Ele faz um estudo amplo. Entendimento acerca do momento da ocorrência do fato gerador referente ao ganho de capital apurado pela fiscalização, homologação da partilha e não do acordo. Juízo atinente à inocorrência do ganho de capital em si, valor de alienação igual ao custo de aquisição. Documentação apresentada em sede recursal, valor de mercado dos bens cedidos. Por fim, requer cancelamento do crédito contestado, subsidiariamente a realização de perícia contábil indicando perito e quisitação. Não houve contrarrazões apresentadas pela Procuradoria da Fazenda Nacional, e esse é o relatório. Ok, Francisco. Doutor Fábio, pode então fazer a sustentação oral por 15 minutos. Pode começar. Muito obrigado. Senhores conselheiros, eu gostaria de destacar 2 pontos e peço a sua máxima atenção nesses 2 pontos, justamente porque nós, enquanto procuradores, ingressamos já em 2º grau
na defesa dos interesses da contribuinte e nos coube fazer um memorial que rigorosamente destaca e aclara 2 pontos de nulidade bastante específicos que estavam um pouco diluídos, vamos dizer assim, na extensão da peça recursal que nós não tivemos a oportunidade de participar. Esses 2 pontos são pontos que têm a máxima relevância porque eles justamente estão muito alinhados com a jurisprudência do CARF. O primeiro deles, e isso foi trazido em memorial que eu imagino que tenha chegado às mãos de Vossas Excelências, o primeiro deles diz respeito a erro na determinação da matéria tributária. Assunto bastante conhecido e pacificado na jurisprudência do CARF. E o segundo deles diz respeito à alteração de critério jurídico quando do julgamento pela DRJ. Igualmente uma matéria largamente conhecida de Vossas Senhorias aí no CARF. O que é o primeiro ponto? O erro na determinação da matéria tributável. A recorrente foi casada desde 1979 até 2011, portanto, por mais de 30 anos com o senhor Otelmo Debs e veio a se separar judicialmente do mesmo. Como bem disse o relator, eram casados em regime de comunhão universal. Quando da separação, ela recebeu a título de meação as cotas da empresa. Pois bem, essas cotas então ingressam no seu patrimônio jurídico e em sua DIRF, e, posteriormente a isso, elas são cedidas de volta ao marido mediante um contrato de cessão de cotas. Ponto importante. As cotas ingressam no patrimônio da contribuinte recorrente pelo valor de 45 milhões de reais. E o contrato de cessão de cotas ao marido é feito exatamente por esse valor. Ou seja, base de cálculo contra base de cálculo, diferença 0. O que faz a autuação? Tributa o contrato de cessão de cotas e não o ato de ingresso desse ativo no patrimônio da contribuinte, como deveria ser, não só por interpretação nossa, mas por interpretação da própria Receita constante do Perguntão 560. Perguntando 560 deixa claro que na dissolução da sociedade conjugal, essa transferência ocorre no momento da dissolução. No caso, esse momento da dissolução se configurou na data de 9 de janeiro de 2012, que foi justamente quando foi homologado o acordo de separação judicial. Pois bem, então é neste momento que ingressa no patrimônio da contribuinte e poderia ter ingressado tanto pelo valor nominal quanto pelo valor de mercado, e ela optou pelo valor de mercado, ou seja, ela optou por, em vez de fazer ingressar na sua declaração pelo valor histórico de 2,5 milhões arredondadamente, fazer ingressar na sua declaração de imposto de renda pelo valor de 45 milhões. Portanto, o fato gerador da obrigação tributária ocorreu nesse exato instante. Havia sido redigido um acordo que foi submetido posteriormente ao juízo e este foi homologado. O acordo foi feito com condição suspensiva de ulterior homologação, que ocorreu exatamente em 9/1/2012, data da ocorrência do fato gerador. Qual era a operação correta a ser procedida pela fiscalização? Muito bem, a tributação na cabeça deste valor no momento do ingresso dele no patrimônio da contribuinte. O que fez, no entanto, a fiscalização? Preferiu autuar o segundo momento, que é o momento do contrato de cessão, que tem 2 problemas. Primeiro, não é esse o fato gerador. Segundo, conduziria a uma outra data e a um outro regramento pelo RIR, que é o de alienação a prazo. O alienação a prazo com pagamento parcelado do imposto de renda pertinente, que obviamente não ocorreu porque os valores de entrada e saída eram idênticos. Pois bem, qual aparentemente foi a razão para assim proceder a autoridade fiscalizadora? Se ela tivesse realmente a data correta do fato gerador, a data de ingresso do ativo na DIRF e no patrimônio da autuada, irremediavelmente estaria decaído o direito do fisco.
9/1/2012 foi a data da homologação do acordo judicial. A autuação, no entanto, foi feita em 16 de julho de 2017, portanto, mais de 5 anos depois. Qual foi o estratagema utilizado, então, pela fiscalização? Autuou como alienação a prazo e, diante do não pagamento do imposto, calculou a regra decadencial pelo artigo 173 do CTN. Só que, ao assim fazê-lo, ela incide num segundo problema, porque a sua base de cálculo seria necessariamente zero, já que não há ganho de capital entre uma compra a 45 milhões e uma venda a exatos 45 milhões. A DRJ, no entanto, se apercebendo dessa falha, procurou salvar a autuação. E aí ela, se vocês tiverem a oportunidade de examinar a decisão, se vê nitidamente que ela incide numa espécie de contradição. Ela, ao mesmo tempo que diz expressamente as folhas 780, que o fato gerador da obrigação tributária se deu exatamente na data de 9/1/2012, ou seja, perfeitamente alinhado com o que eu acabei de relatar e perfeitamente alinhado com o perguntão 560, que aliás é citado pela DRJ, ela na página seguinte diz: o ganho de capital foi apurado a partir da alienação de participações societárias pela contribuinte. Ou seja, por um lado ela reconhece o erro e remete o fato gerador à data de 9/1 e, consequentemente, à decadência, e, por outro, ela cita o artigo 140 do RIR, que é alusivo à alienação a prazo e conduziria a sucessivas parcelas decadenciais e fatos geradores posteriormente ocorridos. Ou seja, nítida e literalmente a uma alteração de critério jurídico com vistas a uma tentativa de salvamento dessas nulidades da autuação. Então, são esses, senhores, os argumentos que nos parecem de extrema relevância para serem considerados pelo órgão julgador. Muito obrigado. Ok, doutor Fábio, eu vou passar a palavra, então, ao relator para fazer a leitura do voto. Francisco, pode iniciar a leitura do voto, então. Quando eu vi a documentação que foi apresentada, eu já percebi de início que a banca tinha mudado, né? Aqui os argumentos também, em boa parte, né? Eu vou partir do recurso apresentado, e então dando continuidade. O recurso é tempestivo e preenche todos os requisitos de admissibilidade, logo dele eu tomo conhecimento. Documentação apresentada na fase recursal. Aqui eu trago essa contextualização, que a equipe já conhece, a turma já conhece essa fundamentação, e levo para as conclusões, como está destacado também aí em vermelho. Sequenciando a análise, importa trazer certo do relatório fiscal e do recurso interposto, muito bem explicitando o objeto da documentação apresentada na fase recursal, que é fundamentar a suposta majoração do custo de aquisição das participações societárias alienadas, restando o ganho de capital apurado a partir do valor de mercado dos empreendimentos e não mais do seu custo histórico declarado anteriormente, como fez a fiscalização. E aí eu trago essa transcrição aqui do relatório, acho interessante a gente ler. Em resposta, a fiscalizada apresentou em 20/11/2015, por meio de seu procurador legalmente estabelecido, cópia de petição de transformação da separação judicial litigiosa em separação judicial por mútuo consenso, separação amigável, firmada em 21/12/2011, onde consta o rol das sociedades das quais o casal participava em nome do ex-marido. Contrato de cessão de direitos relativo à participação societária firmado em 22/12/2011, um dia após o pedido de transformação da separação litigiosa em amigável. Salientou a contribuinte que tal contrato foi firmado sem que a mesma pudesse conhecer melhor a situação destas participações e que lhe passou despercebido dado ao clima emocional e pressão da época. Destaco o terceiro, que eu achei interessante para contextualizar. Requerimento em nome da contribuinte firmado por seu procurador,
dia 26 de 11 de 2013, onde requer a 8ª Vara de Família e Sucessões do Fórum Central de Porto Alegre, que se intima a sociedade, aí ela cita aqui as sociedades, cujas participações foram alienadas, a encaminhar cópia do balanço apurado até 31 de 12 de 2012. No requerimento descrito no item 6, a contribuinte alega que o acordo firmado, todos os meses arrolados, com exceção das participações acionárias, teriam seus valores identificados. Informa que o ex-cônjuge pagou tributo por valor que não os do patrimônio tributado da sociedade. E ressalta ser fato importante porque venderá suas cotas por um valor expressivo e deverá incidir a alíquota de 15% de ganho de capital, que incidirá sobre o valor confrontado entre o valor de venda e o valor de custo, o valor atribuído a estas participações na partilha, alegando, por fim, que até o momento desconhece tais valores. Agora eu trago do recurso interposto. O processo foi do 283. A recorrente está mais do que nunca convicta, pois de que, com estes novos elementos que surgiram, balanços ora julgados por força do quadro expressamente autorizado pelo artigo 16, parágrafo 4 do decreto 23572, que há valores de mercado, artigo 20 INSS 84/2000, tivesse ocorrido o momento do fato gerador na data imputada pela autoridade e superável que fosse ainda a hipótese prevista na indagação 589 do Manual de Perguntas. Perguntas e respostas da Receita Federal. Não houve ganho de capital na transferência realizada ao ex-cônjuge dos títulos societários em apreço. Ou seja, eu estou contextualizando que a argumentação dela é que é a preço de mercado e a documentação. Nós estamos analisando a documentação apresentada na fase de recursão. E essa documentação dela, como a gente vai ver, é justamente tratando disso. E aí eu sequencio. Contudo, consoante bem posto também no relatório fiscal, a autoridade autuante fundamenta e esclarece que as participações societárias deverão ser declaradas pelo custo histórico de aquisição das respectivas ações cotas, admitidas apenas atualizações especificamente previstas na legislação. Assim entendido, no caso em destaque, a atualização do referido custo histórico ao suposto valor de mercado ou de patrimônio líquido caracteriza-se base de cálculo do ganho de capital. Aí eu trago essa transcrição aí. Eu trago aqui, não está marcado, como aqui não se consegue destacar a cor, está marcada a existência de diferença entre o valor de mercado para as cotas ações, ainda que é baseado no valor de patrimônio ou o valor de mercado, e o custo de aquisição é justamente a base tributável do ganho de capital na alienação das cotas ações ou seus direitos pela pessoa física, seja o sócio ou cônjuge meieiro. O autor também destaca aqui, em seu requerimento, aquele requerimento que apresentou lá na Justiça, em seu requerimento, inclusive, cujos trechos mais relevantes já foram ressaltados pela fiscalização, a Varua demonstra ter conhecimento de que o ganho de capital deveria ser calculado pela diferença entre o valor de venda e o valor de custo. Também reconhece que os valores colocados em sua DIF como custo tiveram como base o valor de venda já efetivada, e ainda que o cálculo seria gozado em razão da incorreção do valor de aquisição. Aquele temor que ela tinha quando ela justificou para a juíza autorizar, determinar que as empresas apresentassem balanços atualizados para ela declarar esse valor atualizado. Ainda, por expressa determinação legal, a tributação do ganho de capital incorreria mesmo na mera transferência para o cônjuge na separação judicial, caso esta se desse ao valor de mercado, e não pelo custo histórico constante da DIF. Quanto mais, como de fato ocorreu no caso em tela, na alienação dos direitos pela Varua com efetivo recebimento dos valores monetários. É relevante para a tributação do ganho de capital que a cessão onerosa dos direitos tenha sido efetuada para o ex-cônjuge ou para o terceiro. Eu presumo que aqui, onde o patrono se refere à mudança de critério
critério jurídico, mas aqui, isso veio do relatório, ele faz uma ressalva, ainda que fosse, ainda seria ganho de capital. Ele não diz que a situação não foi aquela que foi lançada. Ele faz uma ressalva. Isso vem do relatório fiscal. Mas não está no recurso, não vou enfrentar essa matéria. Acrescente-se que a dita autuação se deu justamente pelo fato da recorrente ter declarado iguais custos de aquisição e de alienação, ambos na quantia de 45 milhões, valor infinitamente superior ao montante representativo do custo histórico de 2.580.272,33, disponível nos contratos sociais das correspondentes participações societárias alienadas. Aí eu trago aqui da declaração dela. Está no relatório fiscal, tá? Transcrição desse. Assim informou a cônjuge Varroa em declaração de bens e direitos da DIRPF, item esse ausente na DIRPF 2012, ainda que a coluna 2011 tenha sido preenchida como antes declarado. Aqui a declaração 2012, esse valor 2012 aqui está 33.948, em 2011 está 45 milhões, só que essa declaração aqui de 2011 não tinha esse valor, de 45 milhões. Esse foi o valor de venda. E aí eu continuo. O somatório do custo de aquisição das participações societárias, cujos direitos foram alienados pela Varroa, obtidos a partir dos contratos sociais e alterações contratuais apresentadas, totalizou 2.580.272,33, sendo aqui ele discrimina a participação de cada um, nominal de cada empresa, de cada participação. Sequenciando. Ainda que, conforme já esclarecido por esta fiscalização, o valor atribuído às participações societárias para fins de partilha da separação judicial não tenha reflexo no ganho de capital, verifica-se no caso em tela que o valor do custo de aquisição calculado pela fiscalização, 2.580.272,33, é bastante próximo do valor atribuído aos mesmos bens na partilha, 2.580.261,00, diferença aí de reais. Como o valor de alienação dos direitos às participações societárias foi acertado entre as partes, o valor de 45 milhões para o total dos direitos às outras ações das 6 empresas elencadas acima. E aí eu faço minhas inferências. Nesse pressuposto, não se vê nos autos qualquer prova de que a referida documentação foi apresentada fora do prazo legalmente previsto, especialmente porque pretendeu contrapor ou fundamentar fato superveniente, consoante prevê o decreto 70.235 de 72, artigo 16, parágrafo 4º, alíneas B e C. Afinal, como visto, referido custo de aquisição já foi declarado supostamente ao valor de mercado das participações alienadas, eis que em quantia igual ao preço de alienação. Ante o exposto, não conheço do laudo de avaliação econômica, processo digital, folhas 858 a 872, dos esclarecimentos técnicos, processo digital, folhas 883 a 892, do processo técnico, processo digital, folha 893 a 905, e das demonstrações contábeis, processo digital, folhas 914 a 925, apresentados extemporaneamente. Por que eu não estou conhecendo dessa documentação? Porque ela pretende levar o custo de aquisição ao valor de mercado. Mas só que isso já foi motivo da autuação. Então, isso já está lá. Então, no meu entender, não tem razão de se conhecer esses documentos. Porque essas ações, essas participações societárias, elas estavam declaradas 100% na declaração, a gente vai ver um pouquinho na frente, mas eu só fazer para fechar esse ponto. Elas estavam declaradas 100% na declaração do ex-cônjuge. Então, dessas declarações, embora na declaração da recorrente estivesse zerado, elas não participaram, não apareciam lá, elas estavam 100% lá. Mas essa recorrente já era proprietária de 50% dessas participações. E foi justamente esses 50% que ela alienou.
Então, a discussão toda a gente vai ver que é justamente isso. Ela tinha 50% das participações societárias que estavam declaradas a custo histórico na declaração do ex-cônjuge. Essas declarações, naturalmente, a totalização não dava 2.580.000, mas a legislação IN 84, ela tem umas situações lá que ela permite uma atualização. A fiscalização, quando ela atualizou, esse valor, esses 50%, que ela já tinha lá, saiu de lá com custo histórico de 2.580.000. Esse 2.580.000 veio para cá e voltou por 45. Então, simplesmente saiu daqui, 50% da participação a 2.580.000. Chegou aqui, daqui saltou para cá de novo, novamente, por 45 milhões. Então, superado esse não conhecimento da documentação apresentada na fase recursal, porque eu entendo que não teria objeto, matéria não contestada no recurso voluntário. Isso aqui é só para registro. Se ela não está no recurso, não estaria para julgar, mas é só para registro. A recorrente discorda parcialmente da decisão recorrida, não se insurgindo diretamente contra a multa isolada por falta de recolhimento do carnê-leão e a omissão de rendimento recebido de pessoa física. Porque nessas participações societárias, nessa seção de direitos, tinha, como foi a prazo, tinha a previsão e a fiscalização apurou juros, tinha previsão de juros, atualização de juros sobre o valor das parcelas não pagas, né? Atualização das parcelas e juros, né? Então aí eu fecho fundamentando porque que não vou enfrentar essas questões. Ela também pede que se o colegiado entender por não acatar a documentação, a atualização que ela pretendeu justificar a sua atualização a valor de mercado dos bens, ela pede perícia técnica. Aqui nós não há razões para acatar esse pedido de perícia, até porque também não teria objeto, como não teve a documentação que ela já trouxe para atualizar o valor de mercado. E aí também eu estou fundamentando e rejeitando essa solicitação de perícia. Mérito. Eu trouxe aqui, eu entendo que a contribuinte nada inovou que pudesse mudar a minha opinião em relação ao julgamento de origem. Eu adoto com fundamento no RICAF, eu adoto as razões de decidir ali postas pelo julgador de origem, mas como é um texto extenso, eu destaquei alguns pontos, eu tentei fazer aqui, como eu fiz no relatório, uma síntese do que é mais relevante para se compreender o contexto. E aí dá para se formar um entendimento. Sequenciando, então, Mérico. Inicialmente, vale trazer com excertos relevantes do relatório fiscal, contextualizando dita alienação de participação societária nestes termos. Folhas 21 e 23. O referido contrato definiu como seu objeto os direitos relacionados com as participações acionárias do cônjuge de varoa nas empresas. Aí destaca aqui as empresas. A empresa e os respectivos CNPJ. Ponto. Mesmo parágrafo. Também definiu o preço negociado no valor de 45 milhões e as condições de pagamento, que foram acordadas da seguinte forma. 4 milhões no prazo máximo de 48 horas da homologação do acordo celebrado entre o contribuinte e o seu ex-cônjuge nos autos da ação de separação. 2 milhões, e aí ela estabelece os prazos, vai trazendo aqui os prazos e então destaca, inclusive, por último, as parcelas aqui, complementando a quitação desse acordo. Aí eu trago aqui relevante ainda. Vale registrar ainda que o ex-cônjuge e a recorrente assim declararam tais participações. Ex-cônjuge. A integralidade de tais participações a custo histórico na declaração 2011, ano calendário 2010. Ora, o fato gerador, como se viu lá no relatório, ele estava pendente de uma condição suspensiva, e essa condição suspensiva era a homologação do acordo que ocorreu exatamente ali em janeiro de 2012. Né?
Então, na declaração de 2010, esses bens, a integralidade de tais participações estavam declaradas a custo histórico na declaração do ex-cônjuge. Na declaração 2012 e na 2011, ainda custo histórico, ele declarou as participações, e lá no relatório fiscal tem lá, porque é grande, não quis copiar as figuras aqui, tem lá, ele destaca, ele coloca a metade da participação e na discriminação especifica que metade foi transferida para a ex-cônjuge, Varua, ao preço histórico, justamente a metade. Ou seja, nesse ano aí ficou a metade na declaração dele e a metade, supostamente, na dela, que ela não declarou aí. Ela só veio declarar na sequência, embora nessa declaração da sequência, como a gente vai ver, nós veremos, ela traz como custo histórico os 45 milhões. Mas o fato é que essas participações societárias estavam declaradas a custo histórico pelo valor, exatamente como a fiscalização confirmou, ela fez as atualizações, passou para a declaração da recorrente, e aí o ganho de capital foi a diferença. E aí eu destaquei alguns pontos aqui que eu achei interessante, que é justamente a partir dos memoriais apresentados, que é justamente essa questão do critério jurídico. É justamente isso, é um comentário. Olha, o ganho de capital foi apurado porque esses bens que já eram dela, a recorrente já era proprietária de 50%, estava lá na declaração do cônjuge, 50%. Isso estava declarado por um valor X, estava pelo dobro de 2.580 alguma coisa, total, vem para ela 2.580 atualizado, e o ex-cônjuge ficou com 2.580 atualizado. E esse que veio por 2.580 atualizado voltou para o ex-cônjuge por 45. Esse foi o fato. Aí, a autuante traz aqui ela faz uma consideração, olha, o que foi tributado foi justamente essa diferença entre o custo histórico atualizado, dentro do que permite a legislação, e o valor de alienação. A contribuinte, e ela faz esse comentário, mesmo que ela não tivesse alienado, ela poderia trazer isso a valor de mercado. Se ela trouxesse isso a valor de mercado, seria tributada igualmente. Que não ocorreu, ela veio a valor custo histórico. Então, ela faz esse comentário. Ainda que a alienação das participações societárias tenha sido efetuada pela Varua antes da homologação da partilha, através de contrato de cessão de direitos, cumpre destacar que, no caso em tela, o ganho de capital teria ocorrido também no caso de recebimento das ações no trânsito em julgado da partilha e posterior alienação. Aí ele fundamenta, porque a alegação da banca que fez, do patrão da banca que fez o recurso, ela questionou que o fato gerador não seria ali, seria lá na partilha. Aí sequenciando, complementando. Ou seja, pela legislação vigente, caso a Varuna tivesse recebido as participações societárias e optado por declará-las a valor de mercado, deveria ter informado esse valor na DIRPF exercício 2013, preenchido e anexado o respectivo demonstrativo de ganho de capital e, principalmente, efetuado o recolhimento integral do imposto sobre o ganho de capital mediante DARF, para somente, então, poder comprovar o valor de mercado como custo de aquisição em uma futura alienação. Entretanto, em tal situação, o ganho de capital na dissolução da sociedade conjugal, ao contrário da situação fática de cessão de direitos efetivamente ocorrida, olha, eu estou fazendo essa consideração, mas o que ocorreu efetivamente foi isso aqui. Efetivamente ocorrida, perdi a vista aqui. Efetivamente ocorrida, entretanto, em tal situação, o ganho de capital na dissolução da sociedade conjugal, ao contrário da situação fática de cessão dos direitos efetivamente ocorrida, a tributação lhe seria mais gravosa, posto que incorreria na tributação sobre o valor total de mercado, com a obrigatoriedade de reconhecimento do imposto integral
em parcela única, postergar em parcela única 30 dias após o trânsito em julgado da decisão judicial, ou seja, antes da entrega da IPF, sem direito a diferimento da tributação na medida do seu efetivo recebimento, previsto somente para o caso de alienação a prazo. Ela fundamenta. E conclui. Ressalta-se, portanto, que a situação em tela é de alienação de participação societária através de contrato de cessão de direito com efetivo recebimento de valores monetários a prazo. E aí ele fundamenta aqui. O que é que ele está dizendo aqui? O que é que ele trouxe aí? Foi uma alienação a prazo. Na alienação a prazo societária, qualquer ganho de capital, se calcula o ganho de capital na ocorrência do fato gerador, calcula o percentual do ganho de capital em relação ao valor de alienação, e à medida que as parcelas vão sendo cumpridas, vão sendo pagas, vai se apurando aquele ganho de capital naqueles recebimentos. O fato gerador ocorreu aqui. Então, foi isso que aconteceu. Contrariamente, se ela, foi esse comentário que foi feito aqui, o populante e o julgador de origem copiou. Contrariamente, se ela tivesse optado, que ela não optou, ela tivesse optado, ela teria que ter apurado o ganho de capital, ela teria que ter declarado, olha, eu declarei a 45 milhões, ela não fez isso. Ela fez isso quando ela alienou. Ela teria que ter declarado, ter apurado o ganho de capital. Ela não fez isso. Então, se ela tivesse feito isso, é o que o autuante considera que seria prejudicial, porque, nesse caso, o fato gerador integral seria aquela opção que ela fez de atualizar naquele time ali de transferência. Não, ela não iria apurar, o ganho de capital seria 30 dias daquela opção dela, e não com alguns anos, a partir do momento que vão recebendo as parcelas, né? Como aí os casais de lei que são vários anos em função do recebimento dessas parcelas. Então, isso aqui foram as considerações que eu achei relevante trazer, porque o voto é um pouco extenso. Eu pensei aí, detalhado, alguns pontos esclarecedores, mas a contextuação fática é: os bens comuns estavam declarados 100% na declaração do cônjuge. O ex-cônjuge. Houve uma negociação desses 50% que já estava lá, voltar para lá por 45 milhões. Então, para ele voltar para lá, ou ele vem pelos 45 milhões, e já 100% do ganho de capital aí, que foi o que não ocorreu, ela notou, não está na declaração dela isso aí, ou ele vem ao custo histórico, sem apurar ganho de capital nenhum, porque não há ganho de capital, e numa alienação futura, ela é apurada esse ganho de capital, que foi o que de fato ocorreu. Então, dito isso, feita essa contextualização, eu passo a me apropriar, conforme o artigo 57 do RICAF, né? Me apropriar a concordar com os fundamentos do colegiado de origem, e amparado no reportado preceito regimental, adota as razões de decidir constantes no voto condutor do respectivo acordo, nesses termos. Isso que eu fiz foi um comentário que agora aqui eu tentei destacar aí o que a gente já sintetizou, mas aqui termina indo mais um pouquinho. Eu tenho alguns esclarecimentos fáticos aqui para fazer, por gentileza. Não quer a leitura do voto, doutor? Presidente. Eu achei que estava concluído. Presidente, eu tentei fazer uma síntese do todo, agora eu vou entrar no voto. Tá. Já lhe dou a palavra, doutor. Pode falar, Francisco. Show. Prosseguindo, isso aqui eu estou me apropriando das razões de decidir do jogador de origem, porque com elas eu concordo. Entendi que não há razões de alterar a decisão de origem. Prosseguindo, o termo de verificação fiscal informa que a ação fiscal desenvolvida junto à contribuinte tem por escopo apurar
falta de recolhimento do imposto de renda da pessoa física relativo a ganho de capital obtido e não pago na alienação a prazo de suas participações societárias durante os anos 2012 a 2016. Esse período aqui, esse lapso aqui, é em função desse aprazo. É necessário elucidar que a aquisição de disposição econômica ou jurídica de renda ou proventos de qualquer natureza é fato imponível do imposto de renda da pessoa física, conforme previsto nos dispositivos legais, que embasam o lançamento. E aí traz uma fundamentação legal aqui de renda, o que é renda. Então, já é uma legislação conhecida da turma. Eu vou declinar de ler. Destacando, a legislação tributária, conforme tratamento específico do que tange ao imposto de renda da pessoa física incidente sobre ganho de capital, apurado no momento da alienação de bens ou direitos pela pessoa física. Lá ela trouxe do imposto de renda, como geral, porque ela está descendo aqui a legislação que ele está fundamentando a tributação do imposto de renda da pessoa física, do ganho de capital. Pessoa física, ganho de capital. E aí eu estou destacando aqui. As folhas 78 e 109, verifica-se o pedido de pedido de conversão, separação judicial litigiosa e separação judicial consensual, protocolado junto ao juiz de direito da 8ª Vara de Família de Sucessões da Comarca de Porto Alegre, datado de 22/12/2011, através do qual foi pactuado que a notificada seria contemplada com a ameação das participações societárias descritas nos subitens 444, nos subitens 444 a 450 do acordo. E aí ele traz aqui as participações. As folhas 111 e 118 observa-se o contrato de cessão de direito relativo à participação societária firmado pela interessada na mesma data do acordo de separação consensual, que teve por objeto a cessão e a transferência da totalidade dos direitos relacionados com as participações societárias acima elencadas, que a contribuinte passaria a deter por força do pacto celebrado nos autos do acordo então em trâmite perante a 8ª Vara de Família Comarca de Porto Alegre. Aí destaca a cláusula 22 do referido contrato estabelece que a presente seção compreende todas e quaisquer direitos, bonificações, créditos e demais vantagens e benefícios de qualquer espécie ou natureza, sejam passados, presentes ou futuros, inerentes às participações societárias referidas na cláusula anterior do presente contrato, ficando claro, inequívoco, que a presente seção é realizada de forma definitiva, irrevogável e irretratável, obrigada às partes signatárias, seus herdeiros e sucessores a qualquer título. Obrigando. Já a cláusula 3.1 fixou o preço de R$45 milhões pela cessão dos direitos supracitados, cuja primeira parcela deveria ser adimplida pelo cessionário Sr. Hotel Malvino Derbes, no prazo máximo de 48 horas, 48 depois de homologado o acordo, conforme segue. Aí ele transcreve aqui. Homologação, tá? Data da homologação. Sequenciando. Ainda dispõe a cláusula 5/4 do instrumento particular que a presente transação é efetuada sob condição consistente na homologação da mesma pelo juiz da 8ª Vara de Família e Sucessão do Fórum Central de Porto Alegre. As folhas 122 e 124 verifica-se a sentença proferida em 9 de 1 de 2012 nos autos do processo número tal pela excelentíssima juíza de direito da 8ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Porto Alegre, doutora Lúcia Helena Carmen, através da qual restou homologado o acordo celebrado entre as partes, bem como decretada a separação judicial do casal a partir daquela data. Foi justamente essa condição aqui que a gente citou inicialmente, que era a condição de implementação do fato gerador. Nesse ponto, no que toca à controvérsia instaurada quanto ao exato momento de ocorrência do fato gerador da obrigação principal, no caso, a incidência do ganho de capital sobre as alienações das participações societárias pela autuada, o CTN, em seus artigos 14 e 17, estabelece. Aí aqui ele está trazendo, o que a gente já citou, a ocorrência do fato gerador quando dependente de condição suspensiva. Sequenciando.
Para análise da cláusula 5.4 do contrato supracitado, depreende-se que o negócio jurídico foi efetivado com cláusula suspensiva consoante a fundamentação da formação. E segue. Na hipótese em questão, as cláusulas supracitadas estabelecem de forma clara que o fato gerador da obrigação tributária, caracterizado nos termos do artigo 116 e 117 já mencionado, constituídos a partir do implemento da condição suspensiva que sujeitava a eficácia do negócio jurídico de cessão onerosa das participações societárias da contribuinte, ocorreu com sua homologação pela autoridade judiciária, que se deu exatamente na data de 9 de 1 de 2012, conforme acima demonstrado, e não a partir do trânsito em julgado da partilha dos bens, como sustentado pela contribuinte durante grande parte de sua manifestação administrativa. Corroborando o acima exposto, nos termos da cláusula 3.1 do contrato supracitado, exatamente 48 horas após a homologação do acordo pactuado entre os interessados, em 9 de 1 de 2012, ou seja, na data de 11 de 1 de 2012, a contribuinte recebeu a primeira parcela no valor de 4 milhões estabelecidas no item A do instrumento, conforme relatado pela vez durante a ação fiscal. E aí ela traz aqui um espelho do recebimento da transferência. Nessa linha, uma vez estabelecido o marco temporal da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária oriundo da cessão de participação societária em tela, deve o ganho de capital dele decorrente ser apurado em estrita consonância com as disposições do artigo 117, parágrafo 4, 126 e 140 do decreto 3.000. Aí ele traz a fundamentação, eu vou declinar, porque os julgadores estão com a minuta aí, e é uma legislação conhecida. Vê-se, pois, que nas alienações a prazo, o ganho de capital é apurado como se a venda fosse à vista e o imposto é pago periodicamente na proporção da parcela do preço recebida, até o último dia útil do mês subsequente ao do recebimento, nos termos do artigo 140 supra. O imposto devido relativo a cada parcela recebida é apurado de forma diferida, aplicando-se o percentual resultante da relação entre o ganho de capital total e o valor total da alienação, sobre o valor da parcela recebida e a alíquota de 15% sobre o ganho de capital. Está especificando o voto operacional. Ele traz aqui a apuração e segue. Foi verificado que, apesar dos vários pagamentos efetuados pelo cessionário das participações societárias no período de janeiro de 2012 a dezembro de 2016, a fiscalizada não efetuou qualquer recolhimento a título de imposto de renda de pessoa física sobre ganho de capital obtidos em nenhum dos anos calendários, além de não ter preenchido nem anexado demonstrativo de apuração de ganho de capital em sua DIF, conforme o demonstrativo de pagamento abaixo reproduzido, conduta esta que culminou na lavratura da presente atuação. Ou seja, a contribuinte não optou por trazer esses bens a valor de mercado, ao valor de mercado, ela trouxe no curso histórico. Porque se ela optasse, ela teria que ter apurado, declarado e pagado e recolhido o ganho de capital. Sequenciando. Assim, partindo-se do montante de 45 milhões acordados no contrato já mencionado, até o mês do encerramento da operação fiscal, dezembro de 2016, já haviam sido percebidos rendimentos no valor de 24 milhões e 100 pela contribuinte, dos quais 22.780.347 a título de ganho de capital tributários, além do valor de 2.750 a título de juros sobre os valores principais que serão abordados em tópico específico. Estou trazendo aqui do relatório. Isso aqui é ela faz um questionamento sobre aquela correspondência que ela fez com a Justiça, que estava na iminência de ser autuada, queria atualizar o valor de mercado. Então, eu só destaquei aqui. Requerimento encaminhado pela interessada ao excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da 8ª Vara de Família e Sucessões do Fórum Central de Porto Alegre, folha 1.2734, tratado 26 de 11 de 2013, onde a mesma relatava a necessidade, bem como demonstrava enorme preocupação em conhecer os reais valores de suas participações societárias adquiridas por força do acordo de separação judicial consensual em 21 de 12 de 2011, com a finalidade de confrontá-los com os valores de suas vendas, cessões
pois encontrava-se sob pena de sofrer imposição de pesada multa da Receita Federal, afirmando outro sim que está correndo o risco de uma revisão fiscal, fez seu cálculo do ganho de capital glosado por falta da correta informação sobre o valor da aquisição ou de situações destas participações. E aí segue. Cinco. A requerente, em sua declaração de abril do corrente ano, essa declaração que nós nos referimos anteriormente, estimou um valor para estas participações societárias próximo ao do estabelecido pelo requerido para a compra e aquisição que fez. Assim, está correndo o risco de, em uma revisão fiscal por parte da Receita Federal, ter o seu cálculo para o ganho de capital glosado por falta da correta informação sobre o valor de aquisição. Aqui ela está fazendo novamente uma referência ao que está lá. É o relatório, voto do julgador de origem, ele faz uma referência a essa declaração, que ela tinha conhecimento e queria atualizar esse valor. Seguindo, retornando ao voto. É de se ressaltar a inaplicabilidade da pergunta 589 do Manual de Perguntas e Respostas da Receita Federal à situação patrimonial da notificada, tendo em vista a homologação judicial do acordo de separação consensual, folha 7809, ocorrida em 9 de 2012, ato jurídico que estabeleceu a ameação da senhora Margarete nas participações societárias descritas nos subitens 444 a 450 do acordo em questão e que conferiu efetividade ao contrato de cessão de direitos relativo à participação societária firmada em 22 de 12 de 2011, através do qual a interessada, de forma livre e voluntária, procedeu à alienação dessas frações de seu patrimônio. No caso, ora em análise, aplica-se o teor da pergunta 560 do Manual de Perguntas e Respostas dessa Secretaria relativo ao exercício de 2013 e reproduzido nos exercícios subsequentes, abaixo transcrito. Essa pergunta, ela trata na transferência, eu vou ler aqui só essa letra, esse termo. Se a transferência dos bens ou direito ao ex-cônjuge, o ex-convivente a quem foram atribuídos os bens ou direitos foi em valor superior àquele pelo qual constavam na última declaração antes da dissolução da sociedade conjugal ou união estável, a diferença positiva é tributada a alíquota de 15%. Para o cálculo do ganho de capital em futura alienação, deve ser considerada a data desta transferência. É aquela situação da opção de se transferir a valor de mercado e não a custo histórico. Se ela está especificando sobre as empresas, sobre as participações. E aí eu trago. A partir do item 3.1 do relatório 24 a 28, a autoridade autuante passa a demonstrar de forma minuciosa os métodos previstos na Instrução Normativa número 84 de 2004, pelos quais foram apurados os valores de custo de aquisição das cotas ações de cada empresa acima mencionada, inclusive seus índices de atualização monetária, sendo que as divergências entre os valores das cotas ações encontrados nos atos constitutivos das empresas e aquelas informadas na DPF de seu ex-cônjuge foram corrigidas, no sentido de resultarem em um custo de aquisição mais favorável à fiscalizada. Então, a legislação prevê algumas situações na possibilidade de se atualizar, que foi o que ele fez. Aqui eu vou fazer uma ressalva. Os bens comuns estavam na declaração do cônjuge. O que veio, essas 50%, pelo relatório aqui, não estou me lembrando agora, se ela já era proprietária de 50%, ou se esses eram bens integralmente do ex-cônjuge. Ele tinha 100%. Mas é irrelevante para o caso em questão, porque o que fundamentou a autuação foi o fato da contribuinte ter alienado o bem pelo valor de mercado e por ter recebido pelo custo histórico, não ter optado por tributá-los ao custo histórico.
Esse foi o fato. A questão embora no recurso voluntário não haja essa menção, mas ser matéria de ordem pública, não houve decadência porque a contribuinte não recolheu o ganho de capital. Então, ela não atraiu o 150, parágrafo 4º. Então, feitas essas considerações, eu fecho o meu entendimento e concluo negando o provimento ao recurso. É como voto. Ok, Francisco. Colegas, em relação ao item 184 da pauta, o conselheiro relator está votando no sentido de negar o provimento ao recurso voluntário. O patrão queria fazer uma consideração dele lá na... Isso. Antes de eu passar a palavra aos conselheiros para se pronunciarem, vou passar a palavra ao patrono, tá, doutor? Questões de fato, e se puder ser bem sintético, tá bom? Pode começar, doutor. É questão de fato e vou ser sintético, presidente. O valor de 45 milhões, não houve salto algum em declaração da recorrente. Ele ingressou, a página 689 do processo, os senhores podem verificar, o custo de aquisição das cotas é de 45 milhões e foi colocado devidamente a este valor na declaração de renda da recorrente, justamente no ano em que ela teve homologação do acordo judicial, ou seja, diretamente ingressou nesse valor, não houve salto algum, e isso não é um custo histórico. Como bem disse o relator, historicamente, essas cotas sempre estiveram na declaração do marido e só surgiram na declaração da recorrente no momento da separação e da homologação do acordo. Evidentemente que, em consequência disso, não pode haver alienação do que não se tem. Só se pode alienar aquilo que, em primeiro lugar, se adquiriu. E a aquisição ocorre no momento em que se homologa o acordo judicial e essas cotas ingressam no patrimônio dela. Não há como se tributar a cessão como se magicamente as cotas surgissem nesse segundo momento. Não, as cotas surgiram no primeiro momento. Primeiramente, ela só tinha uma meação e essa meação só se converte em titularidade quando da separação. Esse é o ponto. Muito obrigado. Ok, doutor Fábio. Colegas, alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito? Eu não sei como é que o doutor Luiz vai voltar, presidente, mas eu já vou adiantar que eu vou pedir vista do processo. Ok, então. Eu vou antecipar para evitar prolongar a discussão e eu já vou votar no sentido de que, quer dizer, é minha vez de votar, é isso, presidente? Isso. Já posso votar? Pode. Então eu vou votar por negar provimento ao recurso voluntário, presidente. Ok. E o conselheiro Gregório está pedindo vista do processo, né? Converte em coletiva dele, porque eu também pediria vista. Só um instantinho, colegas. Ok, então, colegas, para o item 184 da pauta, da contribuinte Margarete Hux Drebs, Margarete Hux Drebs, ficará assim o resultado. Vista para o conselheiro Gregório, sendo convertida em vista coletiva. O relator apresentou seu voto, negando o provimento ao recurso voluntário. O conselheiro Luiz acompanhou o relator. Na sequência, houve o pedido de vista.
os demais conselheiros não votaram. E vou registrar na ata também que fez sustentação oral o patrono da contribuinte, doutor Fábio. Ok, doutor? Então, mês que vem a gente retoma o julgamento desse processo aqui. Tá bom? Muito obrigado. Já tem data certa ou depende de inclusão em pauta? Depende de inclusão em pauta ainda. Tá bom? Mas provavelmente vai ser incluído em pauta já para o mês que vem. Tá bom? Muito obrigado. Até mais, doutor. Colegas, deixa eu ver aqui o nosso horário. Temos 12 minutos para as 16 horas. Colegas, nós temos 12 minutos para as 16 horas e a gente poderia aproveitar então para fazer alguma vista de mesa antes do intervalo que ficou aí, né? Não deixar acumular as vistas de mesas. Por exemplo, aquele último processo, 155 da manhã, que era do Gregório, eu pedi vista de mesa, eu já estou em condição de votar, eu acho que ninguém mais se manifestou em relação àquele processo, acho que era só eu que pedi vista, né? Só eu pedi vista. Eu já estou em condição de votar. Eu voto qual voto, presidente? Qual o item? O 155. O 155 é aquele processo de glosa de imposto de renda retido na fonte, era 45 mil, né, Gregor? 45 mil, glosa, o contribuinte trouxe junto com o recurso um comprovante, uma tela do processo, né, mostrando ali um pedacinho, um resumo do cálculo, né, com destaque ali para retenção na fonte. Eu vi no processo, isso a DRJ não menciona, mas tem a questão da nota fiscal também, né, Gregório? Tem uma nota fiscal do escritório da advocacia que fala da retenção. A DRJ faz uma consulta no sistema lá da justiça, mas naquele sistema eu tenho a impressão, posso estar enganado, que ela não, é só uma consulta assim, bem resumida, ela não discrimina nada assim, né? Se tiver pagamento não vai estar discriminado lá, né? Talvez esteja levantamento de valores, mas não vai discriminar ali se tem imposto de renda. Eu não conheço aquele histórico da justiça, mas creio que não vai estar ali discriminado, né? E aí ele trouxe esses documentos. Eu estou em condição de votar. Esse é o item 55 da pauta. Nós não fizemos a votação ainda, né? 155, né? 155. Eu falei 55? Gente, na hora do almoço, hoje eu mordi minha língua. Eu nunca mordi tão forte a minha língua. Eu estou com a boca meio até sensível, assim. Por isso que eu não consegui falar direito no programa. Acho que a gente tem que suspender a sessão. Um motivo de força maior. Verdade. Eu vou suspender aqui um instantinho por 15 minutos. Então, então vamos fazer aqui a conclusão do item 155 da pauta do contribuinte Jurandir Alves de Freitas. Jurandir Alves de Freitas. Tá? O conselheiro relator apresentou o voto dando provimento ao recurso. Isso, né, Gregório? Dando provimento ao recurso. A questão envolvia apenas a glosa do imposto retido na fonte na ação judicial. Você está reconhecendo a compensação desse imposto retido e está votando por cancelar a glosa, dando provimento ao recurso. Luiz, como você vota? Acompanhar o relator, presidente. Ok. Francisco, como você vota? Acompanho. Renata? Eu acompanho o relator. Rafael? Relator, presidente. Márcio? Relator. Ana? Acompanho. Eu também vou acompanhar o relator. Então, para o item 155 da pauta, eu vou consignar na ata, Gregório, apenas que está sendo dado provimento ao recurso, tá? Na conclusão, você pode até deixar do jeito que você deixou, né? Lá você fala cancelando a glosa, tal, do valor, mas é só provimento mesmo, dando provimento na ata. Então, vai ficar assim para o item 155 da pauta, do recorrente Jurandir Alves de Freitas. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário. Aí estou consignando também que o julgamento foi iniciado no dia de hoje, no período da manhã, e concluído no mesmo dia, no período da tarde.
Esse aqui é o item 155. Acho que dá para fazer mais um. Dá para fazer mais um, sim. Então, deixa eu... Tem que marcar aqui. Ok. O outro item da pauta que dá para julgar, colegas, é o item 4. O item 4 da pauta, eu já estou em condição de julgar, o item 4 de relatoria do Gregório é da Blue Angels, Segurança Privada e Transporte de Valores Limitada. Eu pedi vista de mesa. O conselheiro, deixa eu ir lá no processo, para em voto. Dois milissegundos. Nossa, que demorado que tá no computador. Abriu aqui. Esse item aqui, Gregório, com relação, na tua conclusão, tem duas conclusões, a conclusão tua dividida em dois itens, item A e item B. No A, você pede que seja, na liquidação do julgado, né, que seja considerado como débito pago eventuais parcelas, de eventuais recolhimentos, né. Essa parte, na verdade, nem pensei a respeito, assim, eu acho assim, meio ruim, assim, ficar meio não líquido isso, sabe, talvez, aí eu falei para você de fazer diligência, você falou, mas daí a gente vai fazer infinitamente, quando chegar aqui já vai ter passado um tempo, eu não sei, assim, com relação ao item B, você afasta do lançamento as verbas pagas a título de salário de maternidade e os 15 primeiros dias. Com relação ao item B, eu estou tranquilo já para votar. O item A pois é. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer Eu disse que já estava tranquilo para voltar. Não, deixa eu ver que horas são, já deu horário. Hoje à noite, hoje no final da tarde, eu vou conversar com a Elaine, aquele processo lá da Ana, e eu vou ver se é o caso de ver a opinião dela com relação a esse tipo de decisão aqui, que não é líquida, sabe? Que depende, né? Eu vou ver se ela tem uma sugestão, alguma... Eu me preocupo um pouco com o tipo de decisão, assim, fica meio aberta, assim, né? Dani, eu não acho que o problema é liquidez, não, da decisão. Não tem nada a ver com liquidez. Você pode ir lá consultar a Elaine, não tem nenhum problema, você pode ter cautela, precaução em relação a essa questão, assim, mas assim, essa é a minha decisão, nesse ponto eu não vou mudar ela. Não, tranquilo. Tá, você vai pôr no dispositivo, não sei, é porque eu estou seguindo o racional que foi adotado em primeira instância. Em primeira instância, o processo foi convertido em diligência, aí a fiscalização, o auditor fiscal dirigente confirmou efetivamente que o contribuinte tinha débitos dessa natureza e parcelou, e veio pagando o parcelamento, e reconheceu o crédito dele até aquela data, onde ele confirmou que parcelas do pagamento foram efetivamente quitadas. Ponto. O que eu estou fazendo é estender para o momento atual. Ponto. Então, a preocupação é válida, consultar a Elaine também é válido, mas nesse ponto a decisão é só preciosismo, né? É só preciosismo, né? Não é uma... Não, vamos dizer assim, a tua decisão está coerente a tua decisão, né? Não é uma decisão assim...
Tá, deixa eu achar. É que eu tinha só feito a consulta do salário maternidade dos 15 primeiros dias, daí tem a outra parte ali. Então tá. Então deixa isso aqui por enquanto. Então tá, colegas, acho que a gente pode fazer o nosso intervalo agora e retornamos às 16h15, então. Tá? Vai dar 17 minutos de intervalo, porque agora já é 3h58. Então tá, Rafael e Fabimar podem encerrar a gravação.